Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma das principais estratégias das campanhas dos dois candidatos no segundo turno das eleições presidenciais tem sido o uso de ataques e acusações contra o adversário. Há menos de 2 semanas do segundo turno das eleições, há uma estratégia comum entre as campanhas de Lula e Bolsonaro: buscar atingir o oponente com os temas mais sensíveis a cada candidato para atrair votos de quem se absteve no primeiro turno. Em uma disputa já consolidada há vários meses, ampliar pontos de desgaste do rival pode ser a chave para uma vitória. A tática agressiva muitas vezes extrapola os limites legais. A desinformação e as fake news, que em 2018 eram um elemento novo na disputa eleitoral, se tornaram neste ano um instrumento usado com frequência por aliados e apoiadores dos dois candidatos. E hoje saiu mais uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre suspensão de propagandas. Carmen Lúcia determinou a suspensão de uma propaganda de Bolsonaro que diz que Lula defende a ampliação da lei do aborto aqui no Brasil. Na propaganda, a locutora afirma que Lula quer mudar a lei e incentivar a mãe a matar o próprio filho no seu próprio ventre. Segundo a ministra, as publicidades não são críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento. Para ela, está sendo veiculada uma mensagem distorcida e ofensiva à honra e à imagem de candidato, podendo interferir na eleição. O presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu que Lula e seus apoiadores usem vídeos que associem o presidente Jair Bolsonaro à prática de pedofilia. Alexandre de Moraes afirma que essa notícia ela descola da realidade, isso porque usa trechos editados de uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a um podcast na última... A troca de acusações, que já aparecia desde o início da campanha, se tornou mais intensa agora, no segundo turno. Além da disputa concentrada em Lula e Bolsonaro, o alto índice de rejeição dos dois candidatos, apontados pelas pesquisas de intenção de voto, é um dos fatores que contribuem para que as campanhas tentem atingir o adversário. Os últimos números do IPEC indicam que 46% dos eleitores dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum e 41% afirmam rejeitar a possibilidade de votar em Lula. Mas até que ponto a estratégia de atacar o adversário é eficiente numa disputa eleitoral como essa? Para falar sobre isso, conversamos com Jonathan Varela. Ele é cientista político, diretor de dados da Quest Pesquisa e Consultoria. Jonathan, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite, Carol. É um prazer estar participando. Jonathan, muito bom te ouvir com relação a campanhas negativas e como elas estão se refletindo nos números das pesquisas de intenção de voto. Vamos lá, é só impressão ou é fato nesse segundo turno? A campanha negativa ganhou mais espaço? Sem dúvida, Carol. O que a gente viu, principalmente na primeira semana de campanha, foi uma tentativa de aumentar a rejeição de ambos candidatos. Isso foi feito a partir de uma campanha negativa de ataques aos oponentes, tanto do lado da campanha de Bolsonaro quanto na campanha do Lula. E há uma máxima no marketing político, Jonathan, que nos diz que quem bate perde a eleição. O que os números das eleições deste ano nos falam sobre isso? Bom, o primeiro ponto que a gente tem visto, por ser uma eleição que se trata de uma excepcionalidade, que a gente está vendo em 2022 são dois ex-presidentes buscando uma segunda chance do eleitor. Ou seja, ambos são conhecidos e querem ali o apoio do eleitor brasileiro para um segundo mandato. No caso do Lula, seria o terceiro e o Bolsonaro sua reeleição. Com isso, ambos também carregam com eles uma rejeição dos seus mandatos. É isso que está em disputa nesse momento. O fato dessa eleição ser diferente faz com que a campanha também adote uma estratégia diferente. Bolsonaro, por sua vez, tenta ligar Lula a partir da corrupção. E nesse segundo turno, o que a gente viu foi um Lula mais ofensivo, tentando também se defender dos ataques de Bolsonaro. Então, me parece que ambos estão tentando mobilizar ali o sentimento de medo e de rejeição para tentar ganhar esse eleitor indeciso na reta final. Pois é, Jonathan, aí você traz para a gente essa peculiaridade das eleições de 2022. Temos dois candidatos que já ocuparam o Palácio do Planalto, ou seja, o eleitor conhece esses dois personagens. O quanto que isso estimula a campanha negativa? O que é que também os números nos falam sobre isso? Como ambos já são conhecidos e têm as suas críticas, têm seu eleitorado fidelizado, tanto Lula
com o eleitor de baixa renda e Bolsonaro, agora com o eleitor evangélico, por exemplo, que fornece ali sua principal base de apoio, eles vão buscar aumentar a rejeição do candidato de oposição para que ele se torne o menos pior, por assim dizer. Olha, você está votando no Bolsonaro para impedir que o PT volte. E do outro lado, você está votando no Lula para impedir que o Bolsonaro se reeleja. O que a gente viu nesse segundo turno, na reta final do primeiro e na reta final do segundo turno, que foi uma subida do Bolsonaro, nada mais é do que um movimento forte do antipetismo liderado pelo Sudeste e Sul do país. O eleitor, com medo da eleição no primeiro turno de Lula, ele preferiu migrar da terceira via, esvaziou a terceira via, porque tinha mais medo de que o PT vencesse as eleições do que o Bolsonaro fosse reeleito. E essa migração precoce no primeiro turno fez com que o Bolsonaro tivesse um desempenho melhor do que se esperava. Agora, no segundo turno, que a gente vê uma eleição apertadíssima, que vai ali bem de encontro com as rejeições do candidato. Por exemplo, na última pesquisa Quest, Bolsonaro tinha 50% de rejeição. 50 pessoas que diziam que conheciam o candidato e não votariam de jeito nenhum. Por sua vez, Lula está com 42% de rejeição. Ou seja, nesse momento, de acordo com a última pesquisa da Quest, Lula ainda está em vantagem com Bolsonaro porque é menos rejeitado. Como é que você poderia definir as eleições deste ano? Muitos cientistas políticos falam que essa eleição da rejeição justamente por conta desses números que você destaca pra gente, Jonatas. De fato, essa será a eleição daquele menos rejeitado? De certa forma, sim. Eu diria que a melhor forma de dizer é o merecimento. Quem merece, entre os dois, uma segunda chance para ali se redimir, digamos assim. Tanto Bolsonaro, com seus erros no seu primeiro mandato, quanto o Lula, eles vão buscar uma oportunidade com o eleitor para redimir, digamos assim, sua biografia. Jonatas, nas pesquisas de intenção de voto vocês conversam diretamente com o eleitor. E há também no marketing político um entendimento de que, por vezes, as campanhas negativas têm um efeito bumerangue. Ou seja, aquele candidato que ataca, ele pode se tornar vítima dessa postura por conta de um entendimento do eleitor que não gosta desse tom mais agressivo. É o que vocês da Quest conseguem observar na prática? Qual que é a postura do eleitor brasileiro em 2022? É até possível traçar um comparativo com eleições anteriores? O que a gente viu nas últimas pesquisas é que as propagandas veiculadas na televisão e nas redes sociais, elas não necessariamente se traduzem em votos. Mas é muito importante que essa estratégia de ambos, ela pauta o debate, uma forma de se defender e ocupar a campanha do adversário. O que a gente viu é que ela não é produtiva para ganhar os votos do indeciso. O efeito de uma campanha negativa que tem acontecido nessas últimas semanas é muito mais em pautar o debate e fazer com que o seu adversário perca tempo se defendendo das acusações do que propriamente de conseguir ganhar um voto de um indeciso ou roubar voto do candidato da oposição. Há poucos dias do segundo turno, qual então deve ser a estratégia desses dois candidatos que nesse momento estão tão voltadas para essa campanha negativa? É uma mudança de rumo? O primeiro ponto que Bolsonaro, como eu mostrei, ele tem uma rejeição, dada a última pesquisa da Quest, de 50%. Ele precisa, de fato, diminuir a sua rejeição para conseguir ganhar ali 50% mais um dos votos válidos. A melhor estratégia para você conseguir ganhar votos numa eleição tão cristalizada como essa é, sem dúvida, pautar o debate de forma mais propositiva. Os eleitores que ainda estão indecisos ou que votaram branco e nulo, eles rejeitam ambos os candidatos e eles buscam uma solução viável e mais palatável para o sistema político. Nesse sentido, o candidato que conseguir mobilizar o eleitor nesse ponto, mostrar que tem propostas, que está menos ideológico, vai ganhar vantagem em cima desse eleitor. A conferir se haverá essa mudança de estratégia ou não. É reta final dessas eleições e, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Eu que agradeço a oportunidade, Carol. Um abraço. O histórico das campanhas eleitorais no Brasil, desde a redemocratização, acumula uma série de passagens em que as hostilidades entre os candidatos se tornaram parte importante da disputa. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. É antirregimental. Não dou. Não lhe dou a parte.
O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. Mas, nas últimas eleições, os ataques a adversários comuns em debates, propagandas no rádio e TV e em comícios também passaram a se espalhar pelas redes sociais e outras plataformas digitais. O compartilhamento desses materiais é feito de forma segmentada em cada uma das redes sociais, com o objetivo de atingir públicos específicos. Questões sensíveis como as pautas morais ou religiosas são colocadas de forma apressada, obrigando o outro lado a responder. Isso faz com que a campanha tenha de gastar tempo apagando eventuais incêndios, ao invés de trabalhar as próprias pautas. Em que medida a polarização política no Brasil e a dinâmica das redes sociais explicam o alto grau de agressividade da campanha eleitoral desse ano? Vamos falar sobre isso com Gabriel Rossi. Ele é sociólogo, cientista político e professor da ESPM. Gabriel, seja muito bem-vindo ao E Tem Mais. Muito obrigado, Carol, é um prazer. Bem, Gabriel, a gente está acompanhando uma eleição em que a campanha negativa ganhou muito espaço, ao mesmo tempo em que a rejeição dos candidatos ela é muito explícita nos números que acompanhamos nas pesquisas de intenção de voto. Inclusive, fala-se que essa é uma eleição da rejeição. Aí eu te pergunto, quão natural se torna essa campanha negativa diante de uma eleição em que os dois candidatos têm índices de rejeição que passam dos 40%? Historicamente, campanha eleitoral no Brasil nunca foi feita com rosas, né? A gente tem, por exemplo, a campanha do Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas lá em 29 e nós já tivemos contra-propaganda muito presente. O que acontece hoje em dia é que nós temos uma polarização muito forte no Brasil, Carol. Existe uma fratura na sociedade brasileira, na forma que a gente vê política. Isso acaba também reverberando nas campanhas eleitorais. E aí a gente pensa em redes sociais, em bolhas. As campanhas, às vezes, fazem mais campanha para militante do que para o eleitor médio que quer mudar de vida. E nós temos essa violência atmosférica. Eu gosto muito desse termo, sabe, para essa campanha. É contra-propaganda, é um tom beligerante, e a gente acaba se afastando muito do que explicávamos como esfera pública, né? Aquele debate argumentativo, racional, em busca de um objetivo, algo pragmático. A política agora virou realmente cortes, agressões em certas medidas e também uma certa trivialização do que é público. E, infelizmente, essa campanha deixa muito a desejar, até pela perspectiva da democracia. Nossa cultura democrática precisa ser fortalecida. Há um problema com a democracia representativa no mundo inteiro, não só no Brasil. E quando nós temos campanhas, inclusive por parte dos principais candidatos, né, dos dois candidatos a presidente, nós temos campanhas que fogem do debate de ideias e simplesmente na contra-propaganda, na questão negativa, isso enfraquece o nosso modo de vida que tem a ver com a democracia. E ao fugir desse debate de ideias, Gabriel, as campanhas negativas estimulam a propagação de fake news, uma outra marca desse pleito? Com toda certeza. Inclusive, com essa lógica de redes sociais, nós vivemos em bolhas. Às vezes a gente recebe algo dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, numa plataforma que tem um tom lúdico, e aquilo parece verdade pra gente. Enquanto, de repente, um lado que não concorda com a sua visão política recebe algo completamente diferente. E essas pessoas tendem a acreditar em certas notícias falsas. Então, é um problema muito sério, é um problema que não é só no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil se mostra mais evidente, e a própria infraestrutura das redes sociais também colabora com isso, sabe? Nós, como eu disse, nós estamos divididos em bolhas, né, recebendo coisas que nós já tendemos a acreditar, tendemos a compartilhar, e acaba sendo também até uma questão de posicionamento dentro do grupo. Eu recebo uma notícia de um candidato que eu não gosto, eu nem vou checar necessariamente se isso é verdade ou não, mas vai me ajudar a me posicionar perante os meus amigos. Então nós temos um problema e tanto, né, Carol? Pois é, e aí a gente traz esse ponto, né, Gabriel, das redes sociais, que elas reforçam esses grupos, essas bolhas em que vivemos e, em certa medida, impulsionam até essa campanha negativa. O que acompanhamos agora, em 2022, é que, para além de WhatsApp, de redes sociais, a campanha negativa também foi feita no rádio e na TV.
Isso foi uma novidade? Isso causou uma certa surpresa nos analistas políticos? Não foi necessariamente uma novidade. Como eu disse anteriormente, a contra-propaganda no Brasil sempre esteve presente, sabe? Até citei a campanha do Júlio Prestes em 29. Os veículos de imprensa na época divulgavam que ele era contra a família brasileira, contra a religião. Nós tivemos o Collor com o Lula em 89. 2014, golpearam a Marina Silva fortemente, até apelando ao físico dela, né, um absurdo. Mas o que eu vinha notando nessa eleição é que muito pouco tem se falado sobre questões que impactam a vida do eleitor, o cotidiano do eleitor. E parece que, quantitativamente, inclusive, mais conteúdo de agressão beligerante em relação ao adversário tem sido exposto. Mas não é necessariamente uma novidade, mas talvez o impacto e a frequência sejam maiores. Ou seja, diante da ausência de um debate argumentativo, da apresentação de propostas, quem perde é o eleitor, Gabriel. Quem perde é o eleitor, principalmente o eleitor médio, Carol, aquele que quer mudar de vida. Sempre fala aos alunos, ele está preocupado com o filho que chega em casa à noite e pode ser assaltado. A mulher está preocupada, por exemplo, com a família que está se desestruturando. Ele quer realmente uma esperança, ele quer melhorar. E o que a gente vê é uma campanha completamente beligerante, demonstrando em boa medida, a comunicação política acaba sendo um reflexo da própria sociedade. Um tecido social esgarçado, uma fratura política, e parece que há uma trivialização também do que é público, não é? E estão esquecendo muito do eleitor. Talvez a minha maior crítica aos dois candidatos, e também alguns governadores, estão fazendo campanha para o militante, e não para o eleitor. O militante tem a sua importância, inclusive em épocas de campanha, importância histórica, mas ele já tem um vínculo passional com o candidato, ele já tem até uma coisa mais bélica. O eleitor médio não, ele quer realmente entender como a vida dele pode melhorar. E aí, a gente percebe um enfraquecimento do próprio espírito democrático, que é lamentável. E qual seria, então, o papel do eleitor, Gabriel? A gente falando aí desse eleitor médio que tem seus anseios, ele busca propostas. O que ele pode fazer diante de uma campanha negativa como essa, em que você não consegue acompanhar um debate claro de propostas, não há um debate de ideias, não são colocados argumentos? O eleitor tem o que fazer? Tem como instigar esse tipo de atitude por parte dos candidatos? Primeiramente, se conscientizando que a democracia é um sistema imperfeito, mas é o melhor que nós temos e merece ser defendido. E isso parte totalmente da perspectiva de quem vota. É cobrar dos candidatos um espírito democrático, algum tipo de debate argumentativo e, principalmente, talvez, em tempos atuais, não compartilhar informação que não tenha certeza. Isso não faz bem para o nosso momento. A gente vive algo muito delicado, eu chamo de era dos extremos, e há muito pouco espaço, infelizmente, para esse espírito democrático que a gente fala tanto, e o eleitor precisa se conscientizar disso. Ademais, e também é muito importante, entender as principais propostas nos campos mais sensíveis à vida dele. Saúde, educação, segurança. A visão de mundo desse candidato tem a ver com o modo que eu enxergo a vida, que eu enxergo o futuro dos meus filhos, que eu enxergo a sociedade. Tudo isso passa por uma maior conscientização do eleitor. Não dá para entrar no vale tudo, Como nós falamos há pouco, cada vez mais nos afastamos do que chamávamos de esfera pública. Para ser mais específico, esfera pública habermasiana, debate argumentativo, racional, em busca de ideias. Claro que isso está diferente agora por causa das redes sociais, tem um caráter mais estético, mais efêmero. O debate político agora é através de cortes, é mais entretenimento, mas vale a pena tentar recuperar um pouquinho disso, porque isso significa também fortalecer a democracia. Gabriel, com base no que vimos nessa campanha de segundo turno, nessa campanha muito voltada para atacar o adversário, o que a gente pode esperar para depois dessas eleições, independentemente de quem vença essa corrida ao Palácio do Planalto? E já olhando para o próximo pleito, próxima eleição presidencial, a gente inaugura um novo capítulo em 2022? A campanha é só um estágio. Eu acredito que certos aspectos vão ganhar ainda mais força. Se nós pegarmos lá em 2018, Carol,
Nós temos um fortalecimento da esquerda após o terremoto da Lava Jato e o bolsonarismo também cresceu bastante. É só a gente enxergar agora os votos no legislativo. Então a gente vai, infelizmente, ter ainda uma polarização muito forte. As redes sociais também acabam colaborando com isso. Então é só um estágio de algo que mostra uma tendência preocupante, que é o próprio enfraquecimento da democracia representativa, que não é só no Brasil, é no mundo. A gente tem líderes eleitos que acabam enfraquecendo as próprias instituições que os ajudaram a chegar ao poder, mas no Brasil também é uma questão institucional, né? Nosso presidencialismo de coalizão não deu certo. E isso enfraquece o executivo também, isso cria mais tensão na sociedade. Então é só um estágio de algo que vem, infelizmente, se comprovando como tendência, que é uma polarização muito forte. E para quem é carioca, um Fla-Flu aqui em São Paulo, né? Um Santos contra o São Paulo, infelizmente. Gabriel, foi um prazer ter essa conversa com você aqui no Item Mais. Já fica aqui o convite para uma próxima e um abraço. Muito, muito obrigado. Foi um prazer. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Estamos de olho, claro, nas eleições. Voltamos a falar sobre a corrida eleitoral nesse segundo turno. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.